A descoberta da traição foi um choque que reverberou por todo o meu ser, um terremoto emocional que abalou os alicerces da minha vida. Tudo começou em um dia aparentemente comum, quando entrei no carro e notei algo fora do lugar. Um batom, de uma cor que eu nunca usaria, estava ali, como um sinal gritante de uma realidade que eu não queria enfrentar. Meu coração disparou e, naquele instante, o mundo ao meu redor pareceu parar. Aquele pequeno objeto, aparentemente inofensivo, carregava consigo o peso de uma traição que eu jamais poderia imaginar. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um cenário de engano e deslealdade que se desenrolava bem debaixo do meu nariz. A dor da descoberta foi avassaladora, uma mistura de incredulidade e raiva que me consumia por dentro. Eu me vi revivendo cada momento dos últimos meses, tentando identificar sinais que eu poderia ter ignorado, pistas que poderiam ter me alertado sobre o que estava acontecendo. A sensação de traição era profunda, não apenas pela infidelidade em si, mas pela maneira como fui mantida no escuro enquanto me dedicava à nossa família. Eu estava em casa, cuidando do nosso filho pequeno, acreditando que estávamos construindo algo sólido, enquanto ele estava envolvido com outra pessoa. A injustiça da situação era sufocante, e eu me sentia como se estivesse afundando em um mar de emoções conflitantes. O impacto dessa descoberta não foi apenas emocional, mas também físico. Senti meu corpo reagir à notícia com uma intensidade que eu não esperava. Meu estômago revirou, minhas mãos tremiam e lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. A traição não era apenas uma quebra de confiança, era uma violação do nosso compromisso, uma ferida aberta que parecia impossível de cicatrizar. Naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A jornada que eu estava prestes a embarcar seria dolorosa e incerta, mas eu sabia que precisava enfrentar essa nova realidade de frente, por mim e pelo meu filho. O confronto com meu marido foi inevitável e carregado de tensão, uma tempestade de emoções que culminou em uma noite que jamais esquecerei. Quando o encarei, segurando o batom que havia encontrado, vi a cor sumir de seu rosto. Ele tentou negar inicialmente, mas a evidência era irrefutável. A verdade veio à tona em fragmentos dolorosos, cada palavra sua era como uma faca cravada em meu coração. Ele admitiu que a traição durava 6 meses, um período em que eu acreditava que estávamos mais próximos do que nunca. A revelação de que ele havia traído nossa confiança com alguém tão próximo da nossa esfera social foi um golpe duplo, intensificando a humilhação e a dor. As consequências imediatas desse confronto foram devastadoras. A casa, que antes era um santuário de amor e segurança, transformou-se em um campo de batalha emocional. Cada cômodo parecia ecoar com lembranças de momentos que agora pareciam vazios e falsos. Eu me vi questionando cada interação, cada gesto de carinho, tentando discernir o que era real e o que era apenas uma fachada. A presença dele, que antes me trazia conforto, agora era um lembrete constante da traição. A tensão era palpável, e a atmosfera estava carregada de palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. Enquanto lutávamos para lidar com as consequências, a raiva e o desejo de vingança em relação à amante dele fervilhavam dentro de mim. Saber que ela era alguém do nosso círculo ampliava a sensação de traição. Eu me perguntava como ela ousava se infiltrar em nossa vida, destruir nossa família, e ainda assim, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O desejo de vê-la sofrer, de fazê-la sentir a dor que eu estava sentindo, era quase irresistível. No entanto, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de canalizar essa raiva de forma construtiva, para que pudesse começar a reconstruir minha vida e proteger meu filho do caos que ameaçava nos engolir. A tentativa de reconciliação foi um caminho árduo e repleto de desafios, uma jornada que exigiu mais força e resiliência do que eu imaginava possuir. Decidimos buscar aconselhamento matrimonial, na esperança de que um profissional pudesse nos ajudar a navegar pelas águas turbulentas em que nos encontrávamos. As sessões eram intensas e muitas vezes dolorosas, forçando-nos a confrontar verdades difíceis e a encarar as falhas em nosso relacionamento. Cada encontro era uma batalha entre a esperança de reconstruir o que foi quebrado e o ressentimento que ameaçava nos consumir. Eu me via oscilando entre a vontade de perdoar e a incapacidade de esquecer, uma dança delicada entre o passado e o futuro. Apesar dos esforços, o ressentimento persistia como uma sombra constante, um lembrete do que havia sido perdido. As melhorias eram visíveis, mas insuficientes para apagar a dor que ainda latejava em meu coração. Eu me sentia presa em um ciclo interminável de desconfiança e dúvida, questionando cada gesto e palavra dele. A traição havia plantado sementes de insegurança que floresciam em momentos de vulnerabilidade,
tornando difícil acreditar plenamente em suas promessas de mudança. O processo de cura parecia interminável, uma estrada sinuosa sem um destino claro à vista. Um dos maiores obstáculos em nosso caminho foi a decisão dele de buscar encerramento com a amante, uma escolha que eu não conseguia aceitar. Ele insistia que precisava desse encerramento para seguir em frente, mas para mim, era como se ele estivesse validando a relação que tanto nos feriu. A ideia de que ele sentia a necessidade de dar qualquer tipo de dignidade àquela traição era insuportável. Eu queria que ele cortasse todos os laços, que deixasse claro que ela não tinha mais espaço em nossas vidas. No entanto, ele seguiu em frente com sua decisão, enviando um e-mail que, para mim, simbolizava uma nova traição. Essa ação reacendeu a chama do ressentimento, tornando ainda mais difícil o caminho para a reconciliação que tanto desejávamos. O conflito interno que enfrentei durante esse período foi uma batalha constante entre o desejo de seguir em frente e a incapacidade de deixar o passado para trás. Dentro de mim, havia uma guerra silenciosa entre a razão e a emoção, onde cada pequena lembrança da traição reacendia a dor e a raiva. Eu me via questionando minha própria capacidade de perdoar, perguntando-me se algum dia seria possível olhar para ele sem sentir a sombra do que havia acontecido. A traição havia se tornado uma parte de quem eu era, uma cicatriz que, embora invisível, estava sempre presente, lembrando-me do que eu havia perdido e do que ainda lutava para recuperar. Externamente, o conflito com meu marido era igualmente desgastante. Cada discussão sobre o encerramento em que ele buscou com a amante era uma ferida aberta, um lembrete de que nossas visões sobre responsabilidade e cura eram diametralmente opostas. Ele via sua ação como um passo necessário para sua própria recuperação, enquanto eu via como uma traição contínua, uma validação desnecessária de um relacionamento que nunca deveria ter existido. Essa diferença de perspectiva criava uma barreira entre nós, uma divisão que parecia crescer a cada tentativa fracassada de entendimento. Eu me sentia isolada em minha dor, incapaz de encontrar um terreno comum onde pudéssemos reconstruir nossa confiança. A tensão entre nós se manifestava em pequenos gestos e palavras não ditas, uma dança cuidadosa em torno de tópicos que ambos temíamos abordar. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com esses sentimentos, de encontrar um equilíbrio entre o que eu sentia e o que era necessário para seguir em frente. No entanto, a raiva e o ressentimento eram companheiros constantes, obscurecendo qualquer vislumbre de esperança que pudesse surgir. A jornada para a cura parecia interminável, um labirinto de emoções que eu precisava navegar para encontrar uma saída. E, enquanto lutávamos para encontrar um caminho, eu me perguntava se algum dia seria possível deixar o passado para trás e construir algo novo a partir das cinzas do que havia sido destruído. À medida que o tempo passava, eu me via forçada a encarar a realidade de que precisava tomar uma decisão sobre o futuro do nosso relacionamento. A reflexão tornou-se uma parte essencial do meu dia a dia, um processo doloroso, mas necessário, para entender o que realmente queria e precisava. Eu me perguntava se era possível reconstruir a confiança que havia sido tão profundamente abalada e se o amor que um dia compartilhamos ainda era forte o suficiente para superar as cicatrizes da traição. Cada momento de introspecção trazia novas revelações, forçando-me a confrontar não apenas os erros dele, mas também minhas próprias inseguranças e medos. Considerar as necessidades emocionais pessoais tornou-se uma prioridade, especialmente quando percebi o impacto que essa situação estava tendo em meu bem-estar e na dinâmica familiar. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de equilibrar meus sentimentos de raiva e mágoa com a necessidade de estabilidade para nosso filho. A decisão não era apenas sobre nós dois, mas sobre o ambiente que estávamos criando para ele. Eu queria ser um exemplo de força e resiliência, alguém que pudesse mostrar que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar um caminho para a paz interior. No entanto, a dúvida persistia, e eu me via constantemente questionando se permanecer nesse relacionamento era a escolha certa para mim e para nossa família. Finalmente, a decisão sobre os próximos passos a serem tomados começou a se formar em minha mente. Eu sabia que precisava de clareza e de um plano que me permitisse seguir em frente, independentemente do que isso significasse para o nosso casamento. Se isso envolvia continuar a trabalhar na relação, seria necessário estabelecer novos limites e expectativas claras para garantir que a confiança pudesse ser reconstruída. Por outro lado, se a separação se mostrasse inevitável, eu precisava estar preparada para enfrentar essa realidade com coragem e determinação. Em última análise, a escolha era minha, e eu estava determinada a fazer o que fosse necessário para encontrar a felicidade e a paz que tanto desejava, seja ao lado dele ou trilhando um novo caminho por conta própria. O que achou dessa história?
Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.